dia, gente, tudo bom? Nós estamos chegando agora na nossa penúltima aula, quase não vi vocês esse semestre. E a aula de hoje a gente vai discutir direitos políticos. Eu quis adiar um pouco a gravação dessa aula para ver se havia uma mudança nas eleições desse ano. Ainda não houveram e eu preciso dessa aula para poder disponibilizar para vocês. Então, assim, tenham em mente que algumas das coisas que eu vou falar, especialmente nessa aula e na próxima, podem sofrer pequenas alterações esse ano por causa do isolamento social e do Covid-19. Não sei muito bem como é que isso vai ficar, mas é um risco. Lembrando a todos que vocês têm uma prova para fazer, o link já está no portal. Não percam a data dessa prova para evitar dor de cabeça. Vocês têm essa prova. Quando esse vídeo for ao ar, eu acredito que para a maioria de vocês, o trabalho já vai ter passado o prazo que a faculdade passou. Beleza. Direitos políticos começam no artigo 14 da Constituição, continuando as discussões de nacionalidade que a gente já viu, e ele fala que a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos e nos termos da lei mediante plebiscito, referendo e iniciativa popular. Dos três, voto direto, secreto e universal não é nada demais, é uma realidade que vocês já estão acostumados. No Brasil, quase todo mundo pode votar, a gente vai ver isso daqui a pouco. E todos os votos são iguais e têm a pretensão de serem secretos. O que interessa para a gente, por enquanto, é a discussão do plebiscito, do referendo, da iniciativa popular, que são os mecanismos extras que o Brasil tem. Sempre é bom lembrar que a gente está discutindo instrumentos para uma democracia semidireta. A democracia direta é quando a população participa diretamente da tomada de posições. A democracia direta, eu já comentei isso com vocês, ela quase não existe mais no mundo. Existem algumas regiões administrativas na Suíça que ainda se regem pela democracia direta, mas em geral isso não é mais usado. A gente costuma ter a impressão que a democracia brasileira é uma democracia indireta, e isso está errado. Por que a gente tem a impressão que a democracia brasileira ela é indireta? Porque na democracia indireta o povo elege os seus representantes e os representantes tomam as decisões. Esse é o mecanismo da democracia indireta. A democracia semidireta, além do povo efetivamente eleger os seus representantes para tomar decisões, existem mecanismos específicos que permitem a decisão geral do povo, que são justamente o plebiscito, referendo e a iniciativa popular no Brasil. No resto do mundo existem outros mecanismos diferentes, como o recall, por exemplo. Só faz sentido de discutir esses mecanismos numa democracia semidireta. Se a democracia fosse indireta e o povo simplesmente elegesse pessoas, o assunto morria. Se a democracia fosse direta, esses mecanismos não eram necessários porque era só o povo que estava tomando decisões. Então, sempre que vocês ouvirem falar de plebiscito, referendo, iniciativa popular, recall, coisas semelhantes a essa, vocês estão pensando em mecanismos para uma democracia semidireta, em mecanismos que têm a função de tentar aproximar o povo do jogo democrático. A iniciativa popular é a mais fácil de ser prevista e de ser discutida, porque ela tem previsão expressa na Constituição, no artigo 61, parágrafo 2º. O artigo 61, parágrafo 2º nos fala quais são as exigências para uma lei, e aí a iniciativa popular é sempre lei, ser proposta pela população. Para tanto, é necessário 1% do eleitorado nacional, dividido por pelo menos 5 estados, com não menos
de 0,3% dos eleitores de cada um desses estados propondo a lei. E aí deixa eu discutir com vocês alguns mitos da iniciativa popular e de como é que ela funciona. Primeiro, não existe a possibilidade de uma iniciativa de projeto de emenda à Constituição. Vocês vão estudar isso comigo no período que vem, vocês não precisam se preocupar com isso agora. Eu vou relembrar isso a vocês no período que vem, quando a gente estiver discutindo o processo legislativo. Mas aqui, só para não deixar em branco, quando a gente pensa em iniciativa popular no Brasil, a gente está pensando em lei ordinária ou lei complementar. Não existe emenda constitucional por iniciativa popular. A iniciativa popular não dá para o projeto de lei nenhum caráter especial. Como vocês vão estudar em Direito Constitucional 2, o procedimento democrático para a materialização e execução da lei depende de uma série de parâmetros que têm que ser cumpridos, inclusive de interesse e jogo político. A iniciativa popular não dá, juridicamente falando, e prestem bem atenção nisso, juridicamente falando, a iniciativa popular não dá para o projeto de lei nenhuma característica especial. Ele vai tramitar como qualquer outro projeto de lei apresentado por um parlamentar. E repara que isso significa que a iniciativa popular não tem garantia de aprovação, o que faz muito sentido. Se vocês pararem para ver os requisitos da iniciativa popular, eles são requisitos muito difíceis de serem alcançados na prática. A organização necessária para que 1% dos eleitores brasileiros, divididos em pelo menos 5 estados, consigam angariar esses votos, não é fácil. Apesar de não ser fácil, é muito pouca gente. Você imaginar que uma lei de iniciativa popular seria aprovada instantaneamente é, em última instância, antidemocrático, porque a gente está discutindo que 1% da população vai poder criar uma lei que vai obrigar a população inteira. Não tem, logo, nenhuma característica especial num projeto de lei iniciado por iniciativa popular. Isso não quer dizer que a iniciativa popular não faça um elemento próprio para o jogo democrático brasileiro. E o que eu quero dizer com isso? A iniciativa popular permite que várias pessoas demonstrem apoio em uma ideia. E a vantagem da iniciativa popular permitir isso é que você consegue pressionar congressistas para aprovar leis. E muitas vezes essa pressão e esse caráter político que a iniciativa popular ganha é um caráter mais eficaz do que qualquer regra jurídica. Então, por exemplo, a lei da ficha limpa ela foi criada por iniciativa popular. Ela tinha a pretensão de ser criada por iniciativa popular. Só que não tinha o número de assinaturas necessárias. Eles tinham uma quantidade boa de assinaturas, mas como é uma lei eleitoral, que a gente vai ver tem regras próprias de quando ela passa a valer, para o impacto que eles queriam causar na eleição que eles estavam planejando, a lei da ficha limpa tinha que ser aprovada e não tinha assinaturas o bastante para aprovar. O que os propositores da lei fizeram? Eles procuraram parlamentares e levaram para parlamentares um número robusto de assinaturas, especialmente em São Paulo. E isso faz com que os parlamentares, querendo comprar a bandeira do combate à corrupção, querendo se vender como combatentes da corrupção e querendo, nesse contexto, angariar votos futuros, ou, se vocês preferirem, fazendo política, comprarem a ideia, apresentarem a ideia como se fosse por iniciativa parlamentar e, mais importante do que só apresentar a ideia, patrocinar a ideia e fazer campanha pela ideia. Porque a partir do momento que a apresentação de um projeto de lei não faz nada, ele entra numa fila enorme que é escolhida conforme os interesses da casa,
além de apresentar o projeto de lei, você precisa patrocinar o projeto de lei. Então, a jogada política que pode ser feita com você vai apoiar a população, isso é bom, olha quanta gente vai ficar feliz, olha o voto que você pode ganhar no futuro, é um impacto maior que a iniciativa popular tem do que efetivamente procedimentos meramente jurídicos para compreender o sistema. A lei de crimes hediondos, ela foi criada e alterada, que é a principal alteração dela, foi nessa linha também, foi em linha de a criação, foi depois de um grande assassinato que chocou o Brasil e que a Globo resolveu, por uma série de razões, chamar a atenção para ele e propor a criação da lei. No final das contas, eles angariaram as assinaturas necessárias, mas em vez de verificar assinatura por assinatura, porque esse é o requisito, não basta apresentar 1%, você tem que verificar se aquele 1% cumpre. Se não cumprir, está fora. Para não ter que passar por esse requisito burocrático, como o apoio popular da lei era muito grande, alguns parlamentares coassinaram com a assinatura de parlamentares. A lei pode tramitar sem essa instância burocrática de confirmar quem recebeu votos, quantos votos foram recebidos e assim. Joia? Tranquilo? Passado a iniciativa popular, a gente precisa conversar sobre o plebiscito. E aí, eu preciso discutir com vocês o plebiscito e o referendo. Vamos entender o conceito dos dois antes de mais nada. Plebiscito é uma pesquisa popular meio que para pedir permissão para a população para que seja criada uma lei sobre um determinado assunto, ou para saber a opinião popular sobre um determinado assunto. Então, a função do plebiscito é você sondar a população e ver qual é a situação em que a população se encontra sobre determinada matéria. Só que reparem, o ato legislativo em si não foi criado. Então, quando a gente está falando de um plebiscito, a gente está pensando numa consulta prévia. Antes da gente fazer uma coisa, a gente quer saber qual é a opinião da população sobre essa coisa. O referendo, e aí o referendar, né, efetivamente é uma consulta popular acerca de uma determinada lei, se ela deve ser mantida ou não no ordenamento jurídico. E aí, qual dos dois é melhor? Qual dos dois é mais interessante? Repara, a função dos dois é consultar a população e antever os desejos populares sobre determinado tema. Quando a gente pergunta qual dos dois é melhor, o que a gente está perguntando no fundo é qual dos dois é o mecanismo mais adequado para melhor representar os interesses da população naquele aspecto. Qual é a resposta padrão? E qual é a crítica que eu faço a essa resposta? A resposta padrão é que o referendo é um mecanismo melhor do que o plebiscito. Por quê? Porque o referendo trabalha com uma lei já criada e a população está falando sim ou não para algo concreto e não para algo abstrato. Como assim? A gente vai fazer um referendo no Brasil para saber se a população acha que a gente deve combater mais a criminalidade. Um plebiscito para discutir o combate à criminalidade. Ele é inútil. Todo mundo quer combater a criminalidade. E aí, repara, com base nesse resultado, o que o governo vai fazer? O que o legislativo vai fazer? O que ele quiser e bem entender. Ele vai, em nome de combater a criminalidade, respeitar a decisão do plebiscito, aumentar um tipo penal? Não sei.
aumentar políticas de investigação criminal, diminuir o recurso na instância penal, aumentar punições e fazer uma emenda constitucional para aumentar punições, é muito abstrato. Tem alguns juristas que comparam um plebiscito a um cheque em branco. Você dá o aval para legislar, você dá o apoio popular e a legitimidade popular no ato legislativo, mas sem saber qual é esse ato legislativo. E nesse contexto, o referendo seria mais interessante, porque a população, quando fosse opinar sobre determinado tema, opinaria sobre um tema que ela consegue e é capaz de entender. Há uma legislação que ela consegue perceber. Por que eu não gosto muito dessa resposta? E aí eu sou muito sincero com vocês. Eu não vejo muita diferença entre o plebiscito e o referendo. E eu tenho um exemplo prático para trabalhar com vocês. A gente quer saber qual é o mecanismo mais adequado para representar a vontade da população, pensando no referendo do desarmamento em 2005. Então vamos lá. A pergunta foi: o comércio de armas de fogo e munição deve ser proibido no Brasil? A pergunta foi essa. E é uma pergunta de sim ou não. 63% dos eleitores que votaram, dos votos válidos, falaram que não. 37% falaram que sim. Essa é a lei do Estatuto do Desarmamento. E por que eu estou discutindo essa lei? Porque se vocês olharem bem atenção, no artigo 35 do Estatuto do Desarmamento, da Lei 10.826, ele fala: é proibida a comercialização de armas de fogo e munição em todo o território nacional, salvo para as entidades previstas no artigo 6º dessa lei. Existe uma série de regras que podem ser cumpridas. Esse dispositivo entra em vigor. Esse dispositivo, para entrar em vigor, dependerá de aprovação mediante referendo popular a ser realizado em outubro de 2005. Em caso de aprovação no referendo popular, o dispositivo desse artigo entrará em vigor na data de publicação do resultado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Então, repara, qual é a pergunta, se a gente não for converter ela numa pergunta de sim ou não, qual é a pergunta que o referendo de 2005 fez? A comercialização de armas no Brasil deve permanecer como ela está ou se tornar mais rigorosa? Ponto. O referendo do Estatuto do Desarmamento nunca foi sobre abolir o Estatuto do Desarmamento ou reduzir as regulamentações vigentes à época. A discussão era: a gente vai manter as coisas como elas estão ou a gente vai tornar o comércio de armas de fogo ainda mais restritivo? E a resposta que a população brasileira deu e foi seguida: a gente vai manter as coisas como elas estão. Ponto. Foi só isso que o referendo quis discutir. O problema é que, na época, isso foi muito mal apresentado, porque é muito difícil apresentar isso para a população, ainda mais para uma população leiga, ainda mais para uma população que trabalha, leiga no sentido de não ter formação jurídica, ainda mais para uma população que trabalha. Além de ser muito difícil, o lobby da arma no Brasil é muito grande. O Brasil é um dos maiores produtores de armas de fogo do mundo. Nós temos grandes indústrias que projetam armas, especialmente armas de baixo calibre. A bancada da bala recebe esse nome não porque apoia o armamento, mas porque recebe dinheiro dessa indústria armamentícia. E na época,
quem tinha dinheiro colocou dinheiro na política. E colocando dinheiro na política, começaram a rodar propagandas na televisão sobre isso. Teve, eu não sei se eu botei nos slides, teve inclusive uma capa de uma revista Veja muito famosa. Em 2005 a Veja ainda era uma das principais fontes de referência do Brasil, aonde a Veja começava com 7 motivos para votar não. Ela foi muito criticada porque ela não apresentava outros motivos. E aí eu tenho essa fala. Como o povo soberanamente decidiu, por ocasião do referendo de 2005, para lhes garantir esse legítimo direito à defesa, eu, como presidente, vou usar essa arma. Isso é uma fala do Jair Bolsonaro, mostrando uma caneta usada para assinar um decreto que facilitou o acesso a armas de fogo no Brasil, logo depois dele ter assumido a bancada em 2019. A fala do Bolsonaro está errada, objetivamente. O povo brasileiro não foi discutir legítima defesa e o povo brasileiro não foi discutir mais acesso a armas. O discurso que foi criado em torno do referendo do desarmamento e o discurso que o referendo do desarmamento foi uma situação que a democracia não foi respeitada porque a população rejeitou o estatuto e aí ele se manteve, então a decisão do referendo, esse discurso, ele é falso. Ou, mais propriamente, ele é uma construção ideológica em cima de um evento que aconteceu, distorcendo esse evento para a beneficência política das pessoas que fazem o discurso. E por que eu estou falando isso? Porque a lógica é, se a gente fizer um plebiscito, e lembrem-se da pergunta, qual dos dois representa melhor a vontade popular? Se a gente fizer um plebiscito, a vontade popular da população no ato do plebiscito pode ser distorcida porque a população não decidiu nada em concreto. Joia. Referendo também. Mesmo a população tendo decidido algo em concreto, num espaço de 14 anos, pegando a fala do presidente, você teve uma distorção e uma inversão total do que aconteceu em 2005. Nesse contexto, eu acho, me parece, que faz muito pouca diferença de qual dos dois instrumentos você vai usar para consultar a vontade popular. A consulta da vontade popular, ela tem perigos, especialmente quando ela não é apresentada de uma maneira honesta. E nunca é apresentada de uma maneira honesta. Antes de eu começar a falar dos direitos políticos, só para vocês entenderem, durante o discurso de saída do Reino Unido da União Europeia, parte da campanha para sair carregava com um ônibus. E era um ônibus vermelho, que tinha letras amarelas, que falava quanto dinheiro ia do Reino Unido para a União Europeia. E perguntava o quanto eles poderiam fazer se pegassem esse dinheiro e injetassem na saúde. E como vocês sabem, o Reino Unido votou para sair da União Europeia. A saída está se concretizando agora em 2020. Não sei como é que isso vai ficar com o Covid, mas é só mais uma complicação para uma situação que já era zoneada. Qual o problema? Assim que eles ganharam a eleição, eles receberam a seguinte pergunta: tá, como é que a gente vai fazer agora para investir o dinheiro que a gente manda para a União Europeia no Sistema Nacional de Saúde? Porque tinha um ônibus enorme que ficava atrás deles em todos os pronunciamentos que os líderes da campanha para sair faziam com essa pergunta. E os líderes falaram: nós nunca prometemos investir todo o dinheiro no Sistema Nacional de Saúde. A gente precisa desse dinheiro para outras áreas e não dá para investir ele todo no Dinheiro Nacional da Saúde. Aquilo era só uma pergunta
Percebem o problema? Quando a gente pensa em democracia, e isso remete a John Stuart Mill, quando a gente pensa no conceito de liberdade, no conceito de democracia, a gente normalmente está pensando que a gente vai imbuir os decisores da legitimidade de concordância dos que vão ser afetados pela decisão. Por isso, eleição. Teoria é lindo. Na prática, as pessoas que vão ser afetadas entenderem a forma como vão ser afetadas e tomar uma decisão que elas aceitem essa afetação é mais complicado. De novo, para pegar o exemplo da saída do Reino Unido da União Europeia, uma parcela das pessoas que votou para sair, quando começou a entender o impacto econômico, o impacto social que eles iam receber, quando eles perceberam que eles não sabiam o que significava sair, começou-se uma campanha no Reino Unido para fazer um novo plebiscito, para garantir a saída. Que não foi para frente, por várias e várias razões. E isso levanta um problema central da democracia quando a gente começa a pensar na democracia na filosofia. Qual é a garantia que a gente tem que uma decisão tomada no passado é a melhor decisão que a gente tem hoje? E mais propriamente, tomei uma decisão no passado, me arrependi. Por que a decisão no passado que eu me arrependi me obriga a manter essa decisão hoje? O problema central da discussão democrática, especialmente quando a gente está pensando no mundo real, no mundo que as pessoas trabalham e trabalham muito, e justamente por trabalhar tem menos tempo para ponderar sobre isso, tem menos tempo e muitas vezes educação, e educação formal mesmo, para ponderar sobre essas questões, essa realidade me parece fazer com que o plebiscito e o referendo gerem mais ou menos os mesmos resultados. Eu não sei até que ponto um deles é mais seguro do que o outro. Eu acho que os dois são mecanismos de consulta popular basicamente igualmente falhos, e eu acho que para a gente discutir um mecanismo real de consulta popular, e assim, eu estou falando do plebiscito do referendo porque é o que tem no Brasil. O recall seria o mesmo problema. Para quem não conhece, o recall é um mecanismo que existe nos Estados Unidos, que você pode fazer uma proposta para forçar uma votação para verificar se aquele político eleito deve manter-se no cargo ou deve perder o cargo. Se ele perder o cargo, é feita uma nova eleição. Então é uma forma que você tem de controlar a atuação política. Em teoria, todos eles funcionam muito bem. Na prática, e ainda mais na prática da realidade brasileira, com as mazelas que a sociedade brasileira possui, eu não acho particularmente que qualquer um desses mecanismos permita que a gente tome uma decisão que consulte a população de maneira consciente. Claro, se tudo que você precisa, como o Mill previa, apoio, e se a gente está usando a democracia só para angariar apoio, qualquer um deles funciona, faz pouca diferença. Se a gente quer mais do que número, e se a gente quer um apoio que se materialize em essa decisão é uma decisão que representa o que a população como um todo quer, aí a situação fica mais complicada. E aí discutir mecanismos que obriguem para isso fora de uma democracia direta é mais difícil. Sempre vai haver um abismo entre os dois. Não precisa ser um abismo tão grande quanto tem no Brasil, mas isso é uma outra discussão. Bom, regras para voto no Brasil estão previstas no artigo 14, parágrafo 1º. Vocês conhecem essas regras e vocês vivem sobre elas. Alistamento eleitoral e voto são obrigatórios para os maiores de 18 anos e facultativos para analfabetos, maiores de 70 e os maiores de 16 e menores de 18.
Normalmente, analfabeto, se quiser, vai ter o título de eleitor, e alistamento eleitoral é basicamente o título de eleitor. Ele não é obrigado a votar, mas o título de eleitor é um documento que é muito exigido para outras demandas nacionais, e dá muito trabalho não ter o título de eleitor na prática, ainda mais se você é analfabeto. Uma pessoa de 70 anos não é mais obrigada a votar, ela pode votar se ela quiser, mas repara, como ela já se alistou, como ela se alistou quando tinha 18, ela já é alistada eleitoralmente, então ela mantém o título de eleitor que ela possui. E para uma pessoa que tem mais de 16 e menos de 18, ela pode se alistar e votar se ela quiser, aí é optativo. Quais são as exceções para o alistamento eleitoral no Brasil? Os estrangeiros e, durante o serviço militar obrigatório, os conscritos. Estrangeiros, porque eles não representam a vontade da nação, eles não fazem parte, eles não são cidadãos. Conscritos, porque a opinião de alguém que está aquartelado, aprendendo diretamente sobre disciplina, a forma de se obter essa opinião não seria democrática. Existe uma exceção a essa regra, que ela é digna de nota. Eu acho que eu já comentei isso com vocês na última aula. Quando a gente fala que não podem se alistar como eleitores os estrangeiros, existe uma exceção: os portugueses. Um português que viva no Brasil tem direito de se alistar, da mesma forma que um brasileiro que vive em Portugal pode se alistar para votar lá. A gente já viu isso na parte da nacionalidade, quando a gente está discutindo que. Eu não sei se eu tenho aqui um slide. Quando a gente está discutindo que os portugueses têm uma equiparação de direitos com os brasileiros, isso deriva da tradição histórica do Brasil com Portugal. E nesse contexto, nessa linha, o exercício do direito vai se dar nos termos do país em que o direito está sendo exercido. O que eu quero dizer com isso? Um português que venha para o Brasil e que se aliste eleitoralmente no Brasil, a minha mãe, residência fixa, mais de 30 anos, ela poderia ser brasileira se quisesse, mas ela não quer porque ela perderia a nacionalidade portuguesa. Feito isso, ela tirou o título de eleitora. Joia? Ela é obrigada a votar. Ponto. Porque o voto no Brasil é obrigatório. Se qualquer um de vocês for para Portugal e se tornar residente em Portugal e pedir a equiparação de direitos, vocês podem tirar o cartão único de cidadão, que é um documento único português. E nesse cartão único vocês vão ter o título de eleitor. E vocês vão poder votar, não ser obrigados. Por quê? Porque o voto em Portugal não é obrigatório. Então repara, um português no Brasil exerce o direito a voto como se fosse brasileiro, um brasileiro em Portugal exerce o direito a voto como se fosse português. O português no Brasil é obrigado a votar, o brasileiro em Portugal não. O voto lá é optativo. Joia? Meus caros, esses são os direitos políticos ativos. Vocês têm esse material no CIA, com acesso a ele sem maiores problemas. Eu vou parar a aula por aqui, porque eu vou quebrar, eu estou tentando fazer aulas mais curtas, para ver se fica um pouco mais interessante. A gente se vê na próxima aula, e não se esqueçam, isso é importante, não se esqueçam de fazer a prova, o link está no CIA, vocês ainda estão no prazo, então está na hora de vocês se preocuparem com isso. No horário da aula, seja da turma da manhã, seja da turma da noite, eu estou à disposição via Zoom, como de costume. Gente, bons estudos, e eu vejo vocês durante as aulas.